Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Henrique Correia Lima, sou aluno do curso de Licenciatura em História da Uninter, do Polo de Caculé, com RU 2402161. Estamos aqui para realizar o segundo vídeo, a segunda aula do nosso curso sobre a importância da interdisciplinaridade no ensino de História. Então, vamos para a aula. Bem pessoal, na aula passada falamos um pouco do que significava interdisciplinaridade e foi dado também um exemplo de uma aula interdisciplinar. Hoje nós vamos tratar do tema interdisciplinaridade nas leis e documentos voltados para a educação, como a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e também a DNCM, que é as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, certo? É claro que a gente não vai aqui estudar todos os conteúdos, todos os documentos citados na íntegra. A gente vai apenas analisar alguns pontos destes documentos que fazem menção ou alguma inferência à interdisciplinaridade, seja de forma implícita ou explícita, certo? Pois bem, vamos começar analisando a LDB. A Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, define e organiza todo o sistema de educação brasileiro. É ela que define todos os princípios, diretrizes, estrutura e organização do ensino, abrangendo todas as suas esferas e setores. A atual LDB está em vigor desde 1996. No artigo 3º da LDB, nós temos alguns pontos interessantes que vão ser citados. Esse artigo 3º, ele trata dos princípios que norteiam a educação brasileira. Vejamos esses princípios, dois pontos deles. No artigo 3º diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aqui eu cito dois princípios. O primeiro princípio aqui, que é o inciso 11, diz que o ensino é ministrado baseando-se na vinculação entre educação escolar, trabalho e as práticas sociais. O inciso 12, incluído pela Lei nº 12.796 de 2013, também diz que ele deve ser baseado na consideração com a diversidade étnico-racial. Bem, diante destes pontos tratados no artigo, nós vemos que tratar de conteúdo em sala de aula não é apenas transmitir um conhecimento. Por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial. Geralmente, trata-se desse assunto fazendo questões como foi a guerra, quando foi, como começou, quais os países envolvidos, enfim, apenas trazendo algumas informações, como sempre, não é? Começou na época tal, no período tal, por tais questões, enfim. Apenas transmitindo um conhecimento, certo? Mas, ao trabalhar este conteúdo, nós podemos relacioná-lo com outros aspectos, que são esses aqui, que norteiam a educação, o ensino brasileiro, né? São os princípios. Como trabalhar esse conteúdo e não passar apenas informações, mas trabalhar ele de forma que englobe questões étnico-raciais, preconceito, crises, pensamentos, estudo das mentalidades, estudo dos pobres, estudo dos vencidos, enfim. Este assunto sobre a Segunda Guerra Mundial, analisado por meio destes princípios, relacionando-se com a questão da diversidade étnico-racial, por exemplo, o preconceito contra os judeus durante esse período, é algo que poderia ser tratado também, que tem a ver com o respeito à etnicidade do outro, respeito à raça do outro, trabalhar também as questões sociais, a fome, a pobreza, a crise, o que levou a isso, que tem a ver com questões sociais, com práticas sociais, com conscientizar as pessoas. Então nós podemos ver aqui que este assunto, baseando-se nesses princípios que a LDB nos traz, nos permite um leque diverso de leituras sobre o tema.
e que podem, de fato, promover o cumprimento destes princípios, relacionando este conteúdo com questões para além da sala de aula, para além de perguntas, né? Como começou uma guerra, quem começou, quais os países envolvidos, para discorrer, dialogar e refletir sobre os pontos relacionados à guerra, sobre aqueles que envolvidos, as suas mentalidades, os seus motivos, as suas causas, para o indivíduo em si, não é? Para a sociedade. Então, como professor, não é? Que só passa informação de um contexto histórico, como este professor que só passa informação de um contexto histórico, vai conseguir trazer tudo isso à tona para o aluno? Como ele vai conseguir tratar dessas questões, dessas diversas leituras, possibilidades de leituras deste conteúdo, não é? Para o aluno, se ele apenas passa informações sobre esse período, sobre essa guerra, para responder uma pergunta numa prova de múltipla escolha ou para responder uma questão discursiva sobre como ocorreu essa guerra. Através de um método interdisciplinar de ensino, né, ele pode trazer informações como essas e, através dessas informações, dialogar com outras disciplinas e trazer à sala de aula questões que possam permear esses princípios citados na LDB. Tomemos agora os PCNs. Aqui nós temos um trecho do PCN, dos PCNs. Para quem não sabe, os PCNs são os Parâmetros Curriculares Nacionais. É uma coleção de documentos que compõem a grade curricular. Ele orienta quanto ao cotidiano escolar, os conteúdos principais que devem ser trabalhados, com a finalidade de que as práticas pedagógicas dos profissionais, dos professores, sejam da melhor qualidade. E aqui nós temos um trecho deste documento, onde menciona os objetivos dos PCNs para os primeiros anos do Fundamental. Olha o que o texto diz. Ele diz que um dos objetivos, né, para os primeiros anos do ensino fundamental é fazer com que as crianças dominem os conhecimentos que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa sociedade. Então, o PCN traz como objetivo não apenas pôr informações na cabeça de uma criança, pôr ali informações se tratando de história, de datas comemorativas, de datas importantes, de eventos importantes na história. Não apenas isso, mas que ela domine o conhecimento recebido, a informação recebida, de maneira que eles cresçam como cidadãos e cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Não é para formar operários que sabem uma informação fragmentada, mas cidadãos pensantes, críticos e capazes de atuarem para o melhor desenvolvimento da sociedade. E é isso que a interdisciplinaridade promove, um diálogo que leve à reflexão, à conscientização e à formação de um pensamento crítico. Esse diálogo é o que as diretrizes nacionais curriculares de ensino médio mencionam também. As diretrizes nacionais curriculares de ensino médio dizem o seguinte: todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos. Portanto, aqui nós vemos aquilo que foi falado na primeira aula, a relação entre uma disciplina e outra, a conversa entre disciplinas, entre informações, entre métodos, não é, para aprofundar-se diante de um conhecimento e ter uma visão mais ampla, mais profunda e menos fragmentada, promovendo um pensamento, um diálogo, promovendo uma reflexão, promovendo um desenvolvimento de crítica sobre aquele conteúdo trabalhado. Portanto, como nós vimos aqui, o documento das Diretrizes Nacionais Curriculares de Ensino Médio promove, nesse pequeno trecho aqui, tem vários outros, vamos citar só por isso por enquanto, a interdisciplinaridade em sala de aula.
demonstra a importância do diálogo entre um conhecimento com os outros conhecimentos, entre uma área de saber com outra área de saber. Além disso, nós temos também os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, que dizem que a interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas e, ao mesmo tempo, evitar a diluição das mesmas em generalidades. Aqui nós vemos o termo interdisciplinaridade já mencionado e a sua importância, não é? Não é apenas promover, né, uma justa posição de disciplinas, mesclar disciplinas, mas deve ter um diálogo, uma conversação que não dilui a disciplina do outro, não dilui, por exemplo, trabalhar a história diluindo ou meio que mesclando com a área da filosofia, mas cada uma dialogando com a outra, para ter uma maior compreensão do conhecimento, a fim de promover uma maior reflexão, não é, daquilo que é tratado. Além disso, nós temos também os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, que nos trazem que o trabalho que a escola realiza ou deve realizar é insubstituível na aquisição de competências cognitivas complexas, cuja importância vem sendo cada vez mais enfatizada. Qual é a importância? Autonomia intelectual, criatividade, solução de problemas, análise e prospecção, entre outras. Então, como vimos aqui nos documentos voltados a orientar o ensino em nosso país, eles não apenas sugerem a promoção de um projeto interdisciplinar de ensino, mas demonstra que se realmente queremos cumprir estes princípios norteadores e promover uma educação conscientizadora, uma educação que promova a autonomia intelectual, promova a criatividade, promova o pensamento crítico e a solução de problemas, nós devemos valer-se da interdisciplinaridade de sala de aula, pois ela se faz necessária para tal. Então, pessoal, como nós vimos aqui, os documentos que norteiam, que orientam a educação brasileira, sugerem, não apenas sugerem, aliás, eles incentivam, eles impelem aos professores, aos educadores a trabalharem em sala de aula não apenas passando informações, mas trabalhando o conteúdo de forma que você possa promover um diálogo do aluno com o conteúdo que está tendo diante dele, com as informações que ele tem, e diante desse diálogo, diante dessa conversação, ele crescer como cidadão, capaz de pensar por si mesmo, capaz de criar, capaz de resolver problemas, analisar as questões e não apenas absorver a informação, decorar essa informação como se fosse algo vazio que necessita ser preenchido. Então, como vimos, pessoal, aqui a importância da interdisciplinaridade para que isso seja efetivo. É trabalho da escola realizar esse objetivo, esse projeto que os parâmetros curriculares demonstram. E para que isso ocorra, deve-se sim pensar o ensino de forma interdisciplinar. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, quando nós teremos a nossa última aula e último vídeo. Tchau.